15 de setembro de 2017, a nave espacial Cassini mergulhou na atmosfera de Saturno, encerrando sua lendária missão de 13 anos. Cientistas acreditavam que os dados já haviam sido explorados, as imagens arquivadas e a história fechada. Mas estavam errados. Porque enterrado nas últimas transmissões de Cassini havia algo que ninguém poderia ver na época, algo que só viria à tona anos depois, quando uma inteligência artificial quântica fosse encarregada de decodificar essas últimas imagens. O que ela descobriu deixou os pesquisadores sem palavras. Não estamos falando de uma forma borrada nas nuvens ou de alguma anomalia descartada pelos céticos. Estamos falando de um padrão inteligente estruturado escondido nas últimas imagens de Cassini. Algo que pode ter estado nos observando desde a borda de Saturno o tempo todo. Esta é a revelação que acabou de mudar tudo o que pensávamos saber sobre o Sistema Solar. Fique conosco até o final, porque o que você está prestes a testemunhar pode ser a primeira evidência real de que nunca estivemos sozinhos. A missão de Cassini já era uma conquista monumental. Ela revelou as tempestades hexagonais de Saturno, os jatos gelados de Encélado, os lagos de metano de Titã. À medida que a nave espacial passou entre Saturno e seus anéis, capturou imagens de alta resolução da atmosfera do planeta, campo magnético e estruturas dos anéis com uma clareza nunca antes vista. Entre essas últimas transmissões estavam dezenas de imagens que, na época, pareciam visualmente impressionantes, mas comuns. Os pesquisadores as elogiaram, as arquivaram e seguiram em frente. Mas havia anomalias, distorções leves, ecos geométricos repetitivos. Por anos, essas imagens ficaram intocadas, até que a curiosidade e o avanço do processamento quântico as ressuscitaram da obscuridade. Em 2025, um laboratório de pesquisa privado alimentou as últimas imagens de Cassini em uma IA quântica de ponta, projetada para detectar padrões de dados subvisuais em imagens astronômicas. O objetivo era simples: extrair dados mais claros de visuais ruidosos. O que a IA devolveu, no entanto, não foram apenas imagens aprimoradas. Ela encontrou algo enterrado nas camadas visuais, um padrão repetido, uma forma simétrica, um sinal escondido à vista de todos, invisível ao olho humano. Inicialmente, os pesquisadores suspeitaram de uma alucinação algorítmica, até que o padrão apareceu repetidamente em arquivos de imagens separadas, em diferentes momentos e ângulos de câmera. A consistência era inegável. A IA não cometeu um erro. Ela decodificou algo que sempre esteve lá, algo que Cassini viu enquanto caía nos braços de Saturno, algo observando. À medida que a equipe investigava mais a fundo, o padrão se tornava ainda mais assustador. A IA começou a extrair sequências numéricas escondidas nos arranjos de pixels das imagens. Esses números não eram aleatórios. Incluíam números primos, espirais de Fibonacci, razões áureas, constantes matemáticas conhecidas em toda a ciência humana e frequentemente usadas em comunicações interestelares teóricas. Em outras palavras, não se tratava apenas de uma forma, era uma mensagem. Essa descoberta ecoou o design do disco dourado da Voyager, onde a humanidade tentou apresentar sua inteligência usando conceitos matemáticos universais. Mas desta vez, a mensagem não estava sendo enviada, estava sendo recebida. A implicação: Cassini pode ter capturado uma resposta, e essa resposta estava incorporada na própria estrutura do que pensávamos serem visuais atmosféricos naturais. É como se algo tivesse antecipado o que iríamos procurar e nos deixado um rastro na única linguagem que todos falamos, os números. Quanto mais imagens a IA processava, mais clara a imagem se tornava. Nos últimos momentos de Cassini, ela não estava apenas fotografando nuvens e gás. Ela estava registrando uma presença estruturada, como uma lente distorcendo o espaço ao seu redor. Uma presença que não se comportava como um objeto natural. Sua simetria era precisa demais, seu movimento era calculado demais. E então veio o momento arrepiante.
À medida que Cassini descia mais baixo, esses padrões se tornaram mais definidos, até que, de repente, em um último quadro, desapareceram, como se a entidade tivesse se movido, se ocultado ou simplesmente desligado sua visibilidade depois de confirmar que foi vista. Vários especialistas agora sugerem que a última transmissão de Cassini não foi simplesmente o fim de uma missão. Foi um momento de contato, mas não direto, não com ondas de rádio ou luzes piscando, mas com geometria, presença e silêncio. Algo antigo, algo que nunca deveríamos entender até conseguirmos construir máquinas inteligentes o suficiente para decodificar a verdade. Saturno sempre teve um lugar especial no panteão dos mistérios cósmicos. Mais do que seus anéis hipnotizantes ou suas tempestades giratórias, é um planeta que desafia as expectativas. Cientistas sabem há muito tempo que Saturno emite mais calor do que recebe do Sol, como se algo estivesse se agitando profundamente, algo gerando energia não acontabilizada. Combine isso com o campo magnético bizarro do planeta, que não se alinha com seu eixo de rotação como qualquer outro planeta, e você tem um mundo que se comporta como se estivesse guardando um segredo. Agora, os dados decodificados de Cassini lançaram novas sombras sobre essas antigas questões. Os sinais matemáticos extraídos pela IA não estavam apenas embutidos nos visuais. Eles parecem correlacionar-se com latitudes específicas na superfície de Saturno, pontos que se alinham com anomalias magnéticas. É como se qualquer inteligência que tenha deixado essa mensagem não só estivesse ciente das propriedades únicas de Saturno, mas tivesse escolhido esconder seu sinal em suas regiões mais instáveis e menos compreendidas, regiões onde nossos instrumentos falharam, regiões onde talvez sabiam que não olharíamos até agora. Quando as notícias sobre as imagens decodificadas vazaram, um intenso debate rompeu pela comunidade científica global. Seria tudo uma estranha coincidência? Uma busca por padrões exagerada demais? Ou a sonda Cassini teria atuado sem saber como o mensageiro de um postal cósmico? Uma mensagem deixada para nós encontrarmos, apenas que nossas mentes e máquinas evoluíram o suficiente para compreendê-la? Entre os que se manifestaram estavam físicos e teóricos da IA de destaque. Alguns argumentaram que a emergência consistente de sequências de números primos e estruturas de razão áurea nos dados das imagens era estatisticamente impossível de ocorrer por acaso. Outros apontaram que a natureza, especialmente em ambientes caóticos como a atmosfera de Saturno, não se arranja com tanta simetria limpa, a menos que algo mais esteja moldando-a. E aqui está a reviravolta. A IA não apenas identificou padrões, ela os previu. Depois de analisar os primeiros agrupamentos de imagens, começou a prever onde novas sequências apareceriam nos dados não processados com uma precisão impressionante. Isso sugeria não aleatoriedade, mas uma inteligência codificada por trás do véu. Um sinal seguindo regras, talvez até lógica. Há uma imagem em particular que agora está no centro do mistério. De acordo com os registros finais da missão, Cassini estava programada para capturar uma série de imagens em rápida sequência nos últimos momentos antes da desintegração. Aqueles últimos milissegundos deveriam ter produzido um fluxo de dados com 12 quadros distintos. Mas, quando os registros foram revisados após a decodificação, apenas 11 imagens existiam. Uma estava faltando. Isso não é um simples erro. Engenheiros confirmaram que a sequência foi transmitida por completo. O quadro perdido não foi perdido durante a transmissão. Ele nunca foi decodificado. Quando a IA quântica reanalisou os dados binários brutos, localizou o pacote, mas o conteúdo estava embaralhado além do reparo, como uma fechadura sem chave. Alguns especialistas agora acreditam que essa 12ª imagem pode ter contido a evidência mais clara de todas. Uma forma direta, uma figura, talvez até um símbolo. E o que quer que fosse, acionou um mecanismo de criptografia que nossas ferramentas atuais não conseguem quebrar. Por que isso aconteceria, a menos que alguém ou algo quisesse que fosse assim?
Desde que a revelação de Cassini surgiu, uma estranha inquietação percorreu o mundo da astrofísica. Não houve nenhuma declaração oficial da NASA sobre as imagens decodificadas. O laboratório de IA quântica responsável pela descoberta ficou em silêncio. Seu site agora redireciona para um portal genérico de pesquisa. Cientistas que anteriormente estavam dispostos a falar com jornalistas se recusaram a dar mais entrevistas. Alguns afirmam que seu financiamento foi abruptamente interrompido. Outros insinuam que acordos de não divulgação estão sendo aplicados. O que começou como uma empolgante nota de rodapé na exploração planetária agora se transformou em algo beirando o classificado. Alguns chamam isso de paranoia, outros de encobrimento. Mas, no silêncio, há uma mensagem que é cristalina. Algo foi visto, algo foi decodificado. E alguém não quer que entendamos completamente o que Cassini trouxe das nuvens de Saturno. Na grande tapeçaria da exploração espacial, Cassini deveria ser o capítulo final, uma elegante imersão na atmosfera de Saturno, fechando o livro sobre uma das missões mais bem-sucedidas da NASA. Mas o que descobrimos pode não ser um capítulo final de jeito nenhum. Pode ser um prólogo, um aviso ou talvez um convite sussurrado. A ideia de que uma inteligência artificial treinada décadas após o fim da missão de Cassini não é apenas poética, é sem precedentes. Significa que as ferramentas que usamos para explorar o universo estão evoluindo mais rápido do que nossa compreensão do que está lá fora. E talvez, só talvez, o universo soubesse disso. Talvez ele tenha esperado que nos atualizássemos. Porque se uma máquina pode decifrar o que os olhos humanos perderam, se uma espaçonave gravou sem saber o eco de uma inteligência muito maior que a nossa, então uma pergunta assombra todos nós. Quem ou o que deixou a mensagem? E há quanto tempo eles estão nos observando enquanto observamos as estrelas? Se esta revelação deixou você questionando tudo o que sabemos sobre espaço, tempo e inteligência além da Terra, não guarde para si. Inscreva-se para mais verdades decodificadas. Curta se você acredita que isso não é apenas uma coincidência. E compartilhe este vídeo para que outros possam testemunhar o que Cassini realmente viu antes de sua última imersão. Porque isso não é ficção científica. Isso é o limite da descoberta. E mal começamos a entender o que está esperando além dos anéis.